passar a palavra agora para o Tiago. Tiago, pode dar início aí à sua apresentação. Tá mudo? Tá sem som ainda, Tiago. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez ao convite do Igor, do Grupo Science, ao convite do Felipe do Optimed, e dizer que os colegas fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat. Acredito que durante o caso a gente vai ter bastante tempo para discutir. Bom, hoje me coube essa parte, falar um pouquinho do diagnóstico da síndrome de May-Turner e das compressões venosas. Espero que ao final desses slides consiga mudar um pouco a conduta dos colegas e que passem a observar essa doença de uma forma um pouco mais diferente. Bom, como todos sabem, em 57 foi descrita por May-Turner em peças anatômicas a compressão da veia ilíaca esquerda sobre a artéria ilíaca direita contra o corpo vertebral da quinta vértebra lombar. Cockett e Thomas, em 65, eles descreveram a síndrome clínica, com alterações clínicas presentes nesses pacientes. E hoje, a gente sabe que em pacientes com trombose dos membros inferiores, até quase 50% podem ser acometidos dessas compressões. É importante a gente ter em mente que os pacientes que apresentam tromboses altas, ilho-femorais, até 50% dos casos podem apresentar síndrome pós-trombótica. E qual o dia a dia? O que eu queria? Essa aqui é o score de Villalta, que é o score que é utilizado nos principais estudos, que é o nosso paciente do dia a dia, que ele leva em consideração o edema, hiperpigmentação, se o paciente tem sinais de hipertensão venosa distal, como telangiectasias, varizes, aquele vermelhidão, que a gente vê muitos pacientes com aquela hiperemia mantida, a induração da pele e a dor, a compressão da panturrilha. Se o paciente tem uma úlcera ativa ou cicatrizada, ele já entra com um score alto, ou seja, uma síndrome pós-trombótica severa. No dia a dia, a gente tem pacientes do nosso consultório com insuficiência venosa de CAP1 até 6, que vão se apresentar com queixas de dor, edema, claudicação venosa. O que é importante a gente investigar? O paciente que tem recidiva de varizes, varizes pélvicas, dor lombar, dispaneuria e principalmente varizes em parede abdominal e região inguinal. Esse estudo ele é interessante porque é um estudo que comparou pacientes que se apresentavam com CAP5 ou 6, ou seja, uma úlcera cicatrizada ou uma úlcera em atividade, e dividiu esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo é aquele paciente do dia a dia do consultório, que só tinha refluxo do sistema venoso superficial. Quantos de nós já tratamos pacientes com úlcera que fizeram uma ablação de safena, ou uma espuma, ou uma safenectomia, esses pacientes recidivaram a úlcera. O que esse estudo mostrou? Então, em 71 membros de 59 pacientes, ele separou os pacientes grupo 1 que só tinham refluxo e o grupo 2 os pacientes que tinham trombose do segmento femoropoplite. E estudou esses pacientes com AIVOS e a flebografia. E o que ele encontrou? Olha que interessante. Em 75% dos pacientes que só tinham aquele refluxo do sistema superficial com úlcera, tinha doença ilho-femoral associada. E 83% dos pacientes com trombose femoropoplite também tinham doença proximal. Ou seja, e os pacientes que tinham doença na femoral comum, ou seja, aquela fibrose da femoral comum, alterações parietais, todos tinham doença mais proximal. Ou seja, hoje é obrigatório que no nosso screening inicial a gente investiga a doença suprainguinal desses doentes e não fiquemos limitados a investigar só a doença infrainguinal. A partir disso, é um estudo muito interessante do grupo lá do Rossi, do Fábio Rossi e do Dante, que eles estratificaram mais de 130 pacientes, dividiram esses pacientes em dois grupos, CAP 3 e 6, submeteram os pacientes a ultrassom pré-operatório e AIVOS intraoperatório. O que eles encontraram? Se esse paciente no ultrassom ele usou 5 medidas para chegar na acurácia do teste. Quais foram essas 5 medidas? 2 medidas da veia femoral comum, 2 medidas da veia ilíaca, no caso, e o fluxo da femoral comum. Se esse paciente no ecodoppler não tinha variação respiratória, quem faz exame,
ou que acompanha o paciente sabe, o fluxo modulatório, se ele não tivesse, ele tinha uma obstrução maior que 80%. Esse paciente já ia para o grupo 3, que era uma obstrução acima de 80%. Essas duas medidas são de extrema importância, que é a velocidade, o índice de velocidade da femoral e o índice de fluxo. Se esse paciente tem um índice de velocidade comparado com o outro lado, contralateral, acima de 0,9, ou um índice de fluxo acima de 0,7, ele não tem uma obstrução significativa. Se esse paciente tem um índice de velocidade abaixo de 0,9 ou tem um índice de fluxo abaixo de 0,7, a gente vai fazer uma aferição da velocidade da ilíaca no ponto de obstrução, e se tiver uma obstrução, uma razão maior que 2,5, esse paciente tem uma obstrução maior que 50%. E se esse paciente não consegue ter uma visualização das veias ilíacas, vai para outro método diagnóstico. O que isso mudou na nossa prática clínica? Nosso grupo passou a adotar, então, as medidas indiretas de obstruções proximais. O que seria isso? O estudo da veia femoral comum é extremamente importante em comparação com a contralateral. E a partir daí, se o paciente tem, porque muitas vezes esses pacientes têm sobrepeso, esses pacientes não têm uma visualização adequada dos vasos ilíacos, das veias ilíacas, e a gente não vai fazer um exame, uma angiotomografia, uma ressonância como o primeiro exame de screening, vamos fazer o ecodoppler. Só que a gente sempre solicita as colegas que fazem ultrassom para a gente para aferir os índices indiretos de obstrução. Quais são esses índices, então? Análise da veia femoral contralateral, a análise de fluxo e a análise de volume. E muitas das vezes vêm esses índices alterados, mas elas não conseguem visualizar as ilíacas. E aí esse paciente, sim, vai para exames complementares. Aqui mostrando exatamente quem faz exame, qualquer pessoa que faz exame facilmente consegue fazer essas aferições. Aqui seria a obstrução aferida no colo e no modo B, uma obstrução maior que 70%. Aqui a medida de velocidade no ponto pré-obstrução e no ponto obstrução com uma razão acima de 2,5. A gente viu que a razão acima de 2,5 tem uma probabilidade de estenose acima de 50%. A velocidade de fluxo comparado com o lado contralateral, aqui mostra uma razão de 0,4. Resumindo, esses 5 critérios, quais são então? 2 critérios de análise de fluxo e volume da femoral comum, 2 critérios de pico de velocidade sistólica no maior ponto de obstrução das veias ilíacas e a taxa de obstrução ou de estenose da própria veia ilíaca. Associada à fasicidade respiratória, a ausência dela, mostrou que usando esses 5 critérios, o ecodoppler tem uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 80%, tendo uma acurácia de 86%. Quantos de nós não solicitamos ecodoppler de cava ilíacas e membros inferiores e vem sem presença de trombose? Quero mostrar para os colegas hoje que a gente precisa ir além, conversar com a nossa equipe que faz ecodoppler, se nós mesmos passarmos a adotar essas medidas, porque nós vamos fazer muito mais diagnósticos que nós vemos fazendo, que foi o caso do nosso grupo a partir do momento que adotamos essas medidas. A partir daí, esse paciente, sempre que tem uma clínica associada ao exame, vai para a angiotomografia. Importante que tenha um fluxo de 4 a 5 ml na bomba, após um bolos, cortes abaixo de 1 milímetro. O delay é super importante. Nós fazemos em 4 tempos, sem contraste, arterial e venosa em 2 tempos, 60 e 90 segundos. Cortar sempre da cava, do início do tórax, até o terço da coxa, porque avaliar femoral profundo, inflow, tem uma sensibilidade próxima a 90%. E o que a gente quer encontrar aqui? O May-Turner clássico, a compressão aqui, o corpo anterior da quinta vértebra lombar, a veia ilíaca comum esquerdo cruzando, sendo comprimida aqui pela artéria ilíaca comum direita. Outros achados indiretos que nós temos que nos atentar é a circulação colateral. No caso de May-Turner, a circulação pudenda, esquerda, direita. Essas pacientes têm varizes inguinais, varizes em região genital pela circulação pudenda, mostrando aqui essa intensa circulação colateral. Se o paciente, essa semana passada operamos uma paciente com circulação colateral intensa, epigástrica, isso é patognomônico de trombose de veia cava. Ela tinha circulação hipertrofiada via epigástrica bilateral. Então, essa paciente, além de um May-Turner, tinha um stent ocluído, ela tinha também oclusão da cava e da ilíaca direita. A ressonância pode ser utilizada, na nossa experiência utilizamos muito pouco, porque é um exame que não dá muita informação em termos de
de anatomia, por conta da demora do exame, dos aparelhos que nós temos disponíveis em nosso serviço e os protocolos que não são acurados. Então, nós preferimos usar a angiotomografia, mas é possível com protocolo que obtenhamos boas imagens também na angiorressonância com uma boa sensibilidade. E o grande diferencial, o divisor de águas, que acho que o Igor vai comentar sobre isso muito bem, é o uso do ultrassom intravascular. Esse estudo aqui de 2019, que saiu no Journal of Vascular Surgery, mostrou que os pacientes que fazem uso do IVUS, comparado com a flebografia, mais de 100 pacientes, mudou-se em mais de 2/3 dos casos a posição do stent, tanto proximal quanto distal. E a gente sabe que o landing zone, ou seja, a área que nós vamos ancorar o stent, tem que ser de área saudável para área saudável. Se em 2/3 dos pacientes essa área mudou com IVUS, se usarmos só a flebografia, teremos resultados não tão satisfatórios. E qual foi o resultado? Em mais de 50% dos pacientes, a flebografia falhou em mostrar o local exato da lesão. E só teve uma correlação com a confluência em 15%, e aqui 26% só de correlação com distal land zone. A gente sabe que um dos fatores prognósticos da patência desses stents é um inflow, e a gente tem que colocar esses stents em veias saudáveis, muitas das vezes na femoral comum, próximo à profunda. E 64% dos casos, essa zona distal de ancoragem do stent era mais inferior do que previamente vista na flebografia. Aqui, resumindo o estudo, mostrando exatamente isso, e o vídeo trial também provou isso. Então, o que eu quero dizer é que hoje é obrigatório o uso do IVUS para a gente ter melhores resultados nesse tipo de tratamento dos pacientes, mostrando que não há correlação direta entre a flebografia e o ultrassom, sendo hoje o padrão ouro do diagnóstico e tratamento o IVUS. Bom, era isso, eu queria agradecer e passar a palavra agora ao Igor para mostrar, dar seguimento aí ao nosso encontro. Obrigado, Thiago. Vou dar continuidade aqui, então. Voltando aqui a apresentação. Então, lembrando a todos do cupom, tá? Quem quiser participar, OptiMed 10. O SAIS 360 é uma plataforma que a gente tem um curso endovenoso, agora vai ter o arterial avançado e depois o de flebologia. São esses 3 cursos, foi lançado apenas o primeiro, vamos lançar o segundo mês que vem. Tá? E o cupom da OptiMed 10 para quem quiser participar. Nós temos também acesso bem fácil nas redes sociais, quiserem nos seguir aí no Facebook, Instagram, no YouTube. Né? E agora nós vamos lançar no dia 12/7 o Science Arterial, que tem uma junção aí da nossa equipe Science com a equipe Brasil, do Rui, do Furuia. Temos o pessoal também do Samaritano Paulista, aulas do Dr. Luiz Leon e do Malgor, dos Estados Unidos. Então, bem amplo aí, para aprender desde do básico até a alta complexidade. Então, vai ser bem bacana. Né? Daqui logo mais nós vamos começar a soltar os e-mails, né, para entrar no grupo VIP. Então, no dia 12/7, nós vamos fazer o lançamento aí. Estamos gravando as aulas, tá? Então, desse webinar, eu vou falar um pouquinho sobre stent venoso ideal, que seria um stent venoso dedicado, com balanço adequado entre força radial e flexibilidade, que são antagônicos, né? Apesar de você precisa alcançar alta flexibilidade com alta força radial. Tem que ser bem resistente à compressão, tem que ter diâmetros e comprimentos bem grandes e facilidade e precisão na liberação, além da radiopacificidade e um encurtamento limitado, né? Então, nós temos no Brasil uma série de stents aqui disponíveis, né? Cada um deles tem a sua característica em termos de design, de células e de utilização, né? Eu vou falar especificamente hoje dos sinos oblíquos, que é um stent que tem células fechadas proximal, né, ocasionando maior força radial e um corte oblíquo, né? E na parte distal ele tem uma flexibilidade maior, tá? Então tem células abertas, promovendo então a flexibilidade. Então é importante que esse design dos sinos entender, né, que esses diamantes aí, que são os anéis, eles têm uma força significativa, só que eles, para ter essa flexibilidade, eles têm uma ligação alternada. Então tem que tomar bastante cuidado para não tracionar, não esticar esse stent, senão ele acaba perdendo força, né? Então tem que ter bastante atenção na liberação.
Os sinos oblíquos, então, ele tem esse corte chanfrado que propicia um posicionamento mais adequado, né? Você não precisa invadir a ilíaca contralateral, porque muitas vezes a gente tenta não invadir e esse stent acaba ficando na área de compressão sendo empurrado para trás, né? Você vai posicionar ele nessas marcações, né? Ele tem 4 marcações, essas 2 do meio aqui você vai posicionar e você percebe que ele está chanfrado para aquele lado. A gente vai conseguir ver bem no vídeo, tá? Que é uma liberação. Os diâmetros dos sinos são de 14 a 16 milímetros de diâmetro e são bem compridos, chegando até 150. Né? A nossa equipe teve a oportunidade de fazer o primeiro caso no Brasil, né? O Dr. Rick DeGraff. Já tem uns 4, 5 anos já isso daí. Tá? Então, eu vou mostrar, esse é um único estudo publicado, né, de avaliação desses stents, né? Então, a patência primária e secundária bem alta, né, e uma queda no Vilauta Score. Né? Estamos aguardando aí os estudos comparativos entre os stents. Então, o caso clínico de hoje é uma mulher de 64 anos, ativa, sem comorbidades, teve uma fratura do platô tibial com tratamento clínico, né, com RoboFoot, e acabou apresentando uma TVP, um dor, edema em perna esquerda, não estava conseguindo andar, o Doppler uma TVP ilíaco-femoral e poplite esquerda. Essa daqui é a foto, né, perna esquerda edemaciada. E fizemos uma angiotomografia, mostrando aqui a cava, a aorta, né, dá para ver claramente aqui, logo na bifurcação, a trombose ilíaco-femoral. Né. Apesar da idade, né, é uma... Só um pouquinho. Apesar da idade, é uma paciente que ela é muito ativa, né? Faz todas as atividades, faz esportes, então nós optamos então por fazer um tratamento mais de retirada desse excesso de trombos, né? Então indicamos uma flebografia armada com AIVs e uma provável trombectomia, mais angioplastia de stent. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou colocar o vídeo do caso. Tá dando para acompanhar direitinho aí, né, pessoal? Se qualquer dificuldade, vocês me falam. Então, essa daqui é a edição do vídeo, né? Eu vou estar falando durante o vídeo, mas tanto eu quanto o Thiago, se tiver... Igor, tem que Oi? compartilhar o som, não está saindo o som. Não, né? Não, você tem Como é que que compartilhar faz? o som também. Onde está o share screen, Tá. você deve ter uma opção ali embaixo que é para compartilhar o som junto. Compartilhar som, beleza. Obrigado, Vitor. Talvez você tenha que sair e voltar, imagina. Dos 63 anos, ela é muito ativa. Compartilhando agora? Então, por conta disso, pela trombose ser extensa, Aqui começa de... Tava funcionando, viu? Só pra você saber. Pessoal, vocês E aí, podem pessoal, boa tarde. Então, uma confirmar aí paciente se de tá 63 anos, pra ouvir. internou com uma TVP do membro inferior esquerdo, bastante Sucesso, dor e edema. sucesso. É uma paciente que não tem nenhuma comorbidade, apesar da idade, dos 63 anos, ela é muito ativa. Então, por conta disso, pela trombose ser extensa, nós optamos por fazer a flebografia diagnóstica com AIVs, provável trombectomia e implante de stent se tiver alguma lesão residual. Então, vamos começar aqui com um implante de filtro de veia cava. Pode ir lá? Fazer uma flebografia. Fizemos um acesso, ó. Identificamos aqui na veia renal, né? Já tinha feito uma angio pré. Pode fechar aqui para frente. Pode conectar esse daí lá. Deixa ele posicionado lá. Mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Aí, agora faz o pullback. Um pouquinho mais para cima, empurra ele um pouquinho. Aí, faz bem aí. Perfeito, bem aí. Então, a cúpulazinha do filtro, o topinho dele, eu gosto de deixar bem na renal. Bem justa a renal, às vezes até transrenal, sabe? Bom, tá ótimo. Acho que não soltou. Vamos ver se ele soltou inteiro aqui. Tá solto? Desrosquei aí.
Tira ele sem tirar a bainha e a gente faz uma fleba. Pode puxar devagarzinho. Beleza, tirar tudo. Dá um contraste, vai pela lateral ali. Eu aumentei tudo aqui, o volume não vai mais. A gente opta pelo filtro Denali, né? Que é um filtro que a gente tem até um ano para retirar, se a gente quiser. Ficou ótimo, né? Podia ter ficado um pouquinho mais alto, mas aí tá bom, né? Tem uma distância para cá. Então vamos puxar essa bainha até a veia ilíaca aqui. Pode puxar ela aí para mim. Dá um soro com heparina, um pouquinho mais, 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 aí tá bom. Deixa ela quietinha aí, lava aí. Vamos fazer a punção lá. Deixa eu só fazer o ultrassom antes, cara. Fizemos o acesso aqui agora, guiado por ultrassom. Nós vamos começar a flebografia diagnóstica, tá? Essa ampola é um pouquinho pequena, né? Essa hemodinâmica, mas dá pra fazer, tranquilo. Aí, conseguimos identificar o trombo ali, né? Vamos subir o guia. Só dar mais uma. Só fazer mais uma. Contraste, hein? Acho que nem precisa. A gente vai lá, vamos só ver se contrasta aqui alguma coisa da femoral. E a gente vai com o catéter lá. Pode abrir um quick cross pra gente? Seeker, o que é que tá aí? Do fundo aí só, né? Puxa a imagem lá. Ah, não precisa não, porque a gente consegue. Ah, não precisa não, a gente consegue ler. Pode subir o catéter aí pra gente. Aí, assim dobrado é melhor. Assim é ótimo. Quer trombose aguda? Pode ir tudo assim. Aí, pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Tá, espera aí um pouquinho. Sobe o catéter até lá pra ele. Aí parou, recolhe o guia. Só um pouquinho, agora sobe pro guia aí girando, vai. Vai com o catéter mais um pouco, espera um pouquinho, Carol. Volta o guia todo, aí vai girando agora. Tá no trombo. Dá um contraste aqui pra mim, às vezes tá numa lombar, sabe? Tem que voltar aqui um pouquinho e vir aqui de baixo de novo, ó. Procura um caminho aí com o guia diferente. Vou fazer uma anjo aqui pra você, pera aí. Só pra você ver onde é que tá a casa. Naquela direção, tá vendo? Pausa cheia ali, joga pro lado. Vai lá, Carol. Só girar aí, vai lá. Aí foi, né? Pode passar o catéter. Abre uma Platts pra gente, por favor. Pode passar o catéter pelo filtro. Não? Tá duro? Não, tá duro. Não, então deixa. Aí recolhe um pouquinho, tira o guia aí, faz um contraste só pra gente confirmar que estamos na cava. Não precisa de um Platts não, pode deixar. Não, tá tão mole aqui, né, que não precisa, né? O que vocês acham? Abre um stiff só, dá um 0,35 stiff. Talvez Dá um 0,35 stiff aí. Tá pronto aí, Carol? Na cava, né? Certinho? Nós fizemos a recanalização, aí trocamos o guia por guia stiff e agora nós vamos fazer o estudo com AIVOS, seguido da trombólise, né? Injetar o Actilise na sequência. Pode ser. Comprimir. Pode subir mais, vai no filtro aí. Tá bom. Só fazer um negócio aqui. Mostra aqui pra mim o... Nós estamos dentro do filtro, essa daí é a cava. Nós estamos descendo agora em direção ilíaca, tem umas bolinhas de ar que acabou indo pelo introdutor. Aqui a artéria ilíaca contralateral vai passar em cima da veia, ó, seria o ponto de compressão, né? Tá vendo? Tem uma compressão no AIVOS, né? E aqui a veia se dilata, né, com trombo, tá vendo? Aquela coloração, né? E aqui a gente vai descendo na ilíaca externa. Já provavelmente na ilíaca externa. O doutor tá preparado, senhor, especializado, hein? Tá bom. Aqui a gente vai chegando na femoral comum. Tem alguma luz ali, ó, na femoral comum, tá vendo? Tem muito trombo. Então depois a gente vai analisar com o geogético e vai ficar isso daí.
A doutora Carolina está preparando agora o catéter do angiojete, né? Fazendo o que a gente chama de prime, que é uma forma de limpar ele para poder introduzir. Nós vamos já iniciar ele. Vamos iniciar primeiro com aspiração, tá? Vamos aspirar um pouco, né? Uns 100. E depois a gente faz o Actilise, tá? Uns 100 ciclos. Nós vamos subir agora o catéter o angiojete, né? O angiojete ele tem uma característica de uma terapia reolítica, né? Então ele aspira, injeta soro e aspira ao mesmo tempo. Isso faz um pouco de hemólise que pode dar insuficiência renal. Para prevenir isso, a gente tem duas estratégias. Uma é montar um soro pressurizado e a outra é cuidar bastante da quantidade de ciclos, né? O nosso limite máximo aí, a gente sempre tem um target de no máximo 600, mas a gente tenta fazer o mínimo possível, geralmente 200. Então nessa primeira passada, preciso de soro pressurizado, tá? Vou subir ele até lá. Vai, pode abrir. Vai, pode pisar, Carol. Vai puxando e girando, vira isso. Você ajuda ele, isso, gira ali. Isso. Não tá vindo coágulo preto, tá vendo? Tá, tá nos trombos. Isso. Deu 100? Tá bom. Então pode trocar aí. Coloca pro Actilise, por favor. E agora a gente vai subir, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Ele tem 100 ml lá, 120 na verdade. A gente vai fazer uma dose. Pode fechar aí. Aqui, ó. Deixa os dois, tá bom. Deixa bem. Fica mais fácil. Tá pronto aí? Ah, vai subindo aí. Tá na Actilise? O reloginho aí, aperta aí pra mim. Beleza. 15 minutos. Acabou? Acabou, pode parar. Então esperamos 20 minutos para a ação do Actilise. Agora a gente vai continuar a trombectomia aqui, o que a gente conseguiu fazer de trombólise. Vamos lá? Pode segurar lá, pode ir puxando. Vocês vão puxando? Oi. Igor, qual a dose de Actilise você usou? Flávio. Legal. 17º, né? Abriu bem, né? Tem trombo residual ainda, tá vendo? Já. Olha que interessante. Os trombos residuais lá, tá vendo? Vamos dar uma aspirada lá? Aí, ó, deixa eu te mostrar um negócio. Deixa eu mostrar uma manobra aqui. Faz assim, ó. Entendeu? Mostrando. Pra aspirar mesmo, entendeu? Tá bom, pode tirar, chegou. Dá o balão, pode dar o balão 16. Vamos fazer o seguinte, vamos balonar com 14 e põe o stent 16, pode ser? Mais um pouco. Mais pouquinho. Mais pouquinho. Aí. Balona aí, você segura ele balona lá, aí você não deixa subir, tá? Deu, tá bom. Pode tirar, hein? Jeta. Muito bom, né? Sensacional. Vamos subir com o Ives lá? Tem uma cacazinha. Ainda tem aquela. Deixa eu ver o stent lá. Parece que é coisa. Sobe o Ives aí, vamos ver o Ives? Não parece que é um trombo residual, né? Tem uma compressão bem ali, a gente vai revisar agora, a gente vai ver. Isso daí a gente está na veia cava, vamos descer em direção ilíaca, dá para ver a artéria ilíaca lá em cima da veia, ó, fazendo a compressão, com trombo residual ainda, tá vendo? Aqui a veia está aberta, aí nós vamos chegar na próxima região da flebografia aqui, que a gente identificou alguns probleminhas, ó. Um trombo residual aí que a gente vai, ó, bem na ilíaca interna, tá vendo? Ó? Vamos aspirar mais um pouquinho ali, tá bom. E aí depois a femoral tá... Ó, tem coisa na femoral ainda, pra gente fazer depois. Femoral comum, ó. Tá bom, pode pausar. Vamos dar um tapa com o angiojete ali de novo? Depois a gente passa Depois a gente já põe o stent, tá? Ficou ótimo, né? Tá bom?
pra ver bem a compressão ali, né? Dá pra ver bem. É bem curta, mas só que ela é significativa, né? Dá pra entrar com lives quando você tem dúvida, tá? Pra olhar, mas aqui a gente não tem dúvida nenhuma de onde tá, né? Sim. Então a gente já vai entrar com o stent. Pode tirar isso aí, pode subir o stent. Entendeu? Sobe ele. Sobe mais, um pouquinho mais, aí, parou aí. Aí, ó, gira ele pra gente mostrar na tela. Pessoal, ó, se olhar na tela agora, ó, ele vai girar. Tá anterior, tá pro lado errado, anterior novamente pro lado certo, ó. As 3 marquinhas certinhas, um pouquinho mais. Ajeita um pouquinho melhor. Pro outro lado. Isso. Tá, aí tá perfeito. Ó, vamos começar a liberar. Libera um pouquinho pra cima e você vai puxando um pouco, tá? Aí eu vou injetando aqui pra te ajudar. Dá uma seringa de 20 pra mim, se... Porque não tem problema não. Ele é bem duro, tá? Vai liberando devagar. Entrar um pouquinho, né? Tá bom aí, tá bom aí. Puxa ele um pouco, ó, gira ele um pouquinho, gira ele. Não, pro outro lado. Aí, puxa um pouquinho pra trás. Dá mais contraste aqui, você tá perfeito aí. Abre aí, dá mais contraste. Puxa um pouquinho só. Perfeito aí, mantém ele aí. Mantém ele aí, ó. Tá ótimo aí. Vai. Puxa um pouquinho. Depois não pode puxar mais, tá? Porque senão ele desconecta dos anéis. Aqui tá ok? Pode puxar um pouquinho. Puxa um pouquinho conjunto. Tá ok aí, deixa aí. Libera aí que é melhor. Libera aí que é melhor. Um pouquinho mais de... Agora não dá mais, ó. Vai soltando certinho. Isso. Ó, tá bom, ó. Só um pouquinho de coisa na luz. Que a gente também não pode perder a compressão, entendeu? Perfeito, cara. Tá ótimo. Dá pressão negativa aí. Segura o guia pra ele. Vai, pode ir. Pode subir. Aí, tá bom aí. Tá bom. Injeta. Encosta na mesa. Ótimo, né? Acaba. Aqui começa o stent, né? Do lado, ó. A gente saiu aqui. Lá em cima a artéria. Nenhum trombo residual, tá vendo? Nenhuma fratura de stent, nenhum kink, nada, né? Aqui a transição para ele aqui externo. E, ó, excelente transição com o trombinho aqui embaixo. A gente vai estudar isso agora. Só um segundo. Mede o diâmetro para mim aí. Olha lá, ó, 14 e 11, tá vendo? 14 é ótimo aí, tá vendo? Tá bom, pode pôr ao vivo. Escreve aí. Não, é tudo bem, deixa, vai ao vivo. Ó, vem puxando aqui para mim, Carol. Deixa eu ver lá. Vai puxando devagar, devagar. Aí tem trombo pra caramba. Aqui a funcional tá ótimo, ó. Ah, tem uma profunda boa ali, ó. Tem. Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui tá perfeito. Então, cara, só lá em cima é só angiojete e balonar, viu? Dá um angiojete aí. Não vai precisar mais de stent, não. Não pode tirar aqui, né? Pode tirar. É só um pouquinho de trombo ali naquele segmento. Sobe um angiojete aqui, vamos fazer uma... revisar a imagem aqui. Aí a gente entra com aspiração ali, tá? No residual que a gente achou. Aí a gente tenta só balonar. Isso aqui é o que? Tá pronto aí? Já. Olha lá o trombo lá, vocês viram? Ó, e a profunda tá ótima. Um trombo flutuando ali, vocês viram ali? Caraca, vamos lá? Passa aspirando e a gente vai aspirando. Ainda bem que tem um filtro, né? Vai. Talvez tenha dado, né? A gente não sabe. Vamos entrar. Esse comenta tá bom, né? Depois a gente injeta o angiojete aí.
Entra com a Ives aí pra mim. Mas aquele trombão... Não tá mais ali, né? Lá, sumiu. Ó, tô tranquilo, sem trombo residual, sem nada. Não entrou nenhum trombo lá pra dentro. Aqui uma bolha de ar, tá? Não nada demais. Aqui a transição e agora vai chegar naquela região lá. Ó, o trombo saiu, vocês viram? Ó, Aqui tem um pouquinho, né? Ó, a femoral aí tá boa. Tá bom. Com uma nesguinha de trombo ali, né? Mas tá bom, né? Acho que tá ótimo, né? tá escoando bem. Escoando super bem, né? Perfeito. Vamos fazer uma imagem aqui, só a final e acabou. Pegando fogo. Vai, injeta, Vinícius. Pessoal, então a gente encerra aqui, fizemos um tratamento com sucesso, ficou alguns trombinhos residuais, só que o risco-benefício de tentar fazer mais trombectomias pelo risco de insuficiência renal é muito grande. Então a gente encerra aqui com 270 ciclos do Angiojet, 20 gramas de Actilise, o paciente vai para a UTI anticoagulada, fica monitorado até amanhã, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Bom, tá dando para me ouvir aí, Thiago? Sim, sim, te ouvindo bem, Igor. Ah, que bom. E aí, quais são as considerações aí? O que você achou? Bom, primeiramente, parabéns pelo caso, excelente resultado. Mostrou ali toda a sua expertise e toda o passo a passo, né, que deve ser feito nesse caso. Eu queria algumas ponderações aqui, que eu queria te perguntar, e depois a gente está aberto às perguntas dos colegas. Filtro de veia cava, você coloca em todos os casos, é seletivo? Qual é a sua conduta e quanto tempo você deixa esse paciente com filtro até remover? Tá. Antigamente eu não colocava, sabe? Até por uma indicação aí do que a gente aprendeu nos Estados Unidos, com o congresso, com outros colegas. Só que você viu aquele trombo flutuando ali? E a gente, na nossa equipe, eu já tive uns 2 casos, o Vinícius também, o Manuel também, de no final do procedimento um trombo gigante assim impactado no filtro, entendeu? Então assim, depois desses casos a gente mudou um pouquinho e eu coloco de rotina, assim, raramente eu não coloco o filtro, a não ser que seja assim, pós-trombótica, tal, o paciente já tinha uma oclusão da ilíaca e só tem um pouco de trombo na femoral, aí situações específicas, mas overall, assim, uma trombose aguda ilíaco-femoral, eu acho que não tem porquê. O Denali é muito tranquilo de tirar, né? Você tem aí 1 ano para tirar. Geralmente a gente tira com 3 meses, né? 2 para 3 meses. Excelente. E você, o que você faz? Como que você Eu concordo com você. Apesar do próprio Meitner, é raro você ver um paciente com Meitner, trombose aguda e embolia pulmonar, porque o Meitner funciona como um filtro natural. Então, esses pacientes raramente embolizam, internam geralmente com dor lombar, edema de coxa, essa é a clínica mais comum. Mas depois que a gente abre, aconteceu com você nesse caso, depois que a gente abre a veia, se a gente tem um trombo residual e aquele inflow, a gente abre, esse paciente tem chance de fazer embolia. Então, nos casos agudos, a gente usa também de rotina. Agora, os filtros removíveis são bem seguros, a gente também tem usado de rotina. Outra questão aqui que eu queria, que na tomografia é importante, que você... ali, não sei se os colegas repararam, a gente sempre avalia o inflow da profunda, porque esse caso ficou tão bom resultado, porque essa paciente tinha uma profunda com inflow excelente. Nos pacientes que têm oclusão da femoral comum, ilho femoral, incluindo a profunda e a poplítea, você trata com trombólise por catéter, single session, overnight, ou qual é a sua conduta quando o paciente tem oclusão de todo o segmento femoral-poplíteo e mais trombo na femoral profunda? Legal, excelente ideia. Tem algumas táticas que a gente pode fazer, né? Uma opção que eu já fiz uma vez é a safena parva, ela tinha uma extensão cranial, então a gente entrou pela safena, acabou caindo num ramo da profunda, conseguimos entrar com o angiojet lá e fazer a trombectomia, né? É uma situação específica, mas consegue fazer. Mas quando você não tem flow, né? Quando você faz todo o angiojet, balona, e você continua dependendo só da femoral superficial, não tem jeito. Você tem que deixar trombolizando, entendeu? Então, todo caso assim, eu levo um catéter multiperfurado e deixo ele de resgate. A indicação minha é tentar fazer tudo na hora,
mas ter o catéter de resgate no caso de você não conseguir o flow. Porque se você deixar trombolizando do dia para a noite, quando entra no estado fibrinolítico mesmo, que até altera um pouquinho o fibrinogênio, aí abre tudo. Daí abre tudo, no outro dia de manhã você injeta, tá aquela maravilha, entendeu? Excelente, excelente. Qual foi em média, a dose de Actilise que você utiliza nesse procedimento usando a técnica Pulse Spray do Angiojet? Eu uso entre 10 e 20 miligramas, né? Dependendo da gravidade e da quantidade de trombo que tem, assim, né? Quanto menos você usar, menos chance de sangramento. Mas dificilmente o paciente sangra quando você usa de uma forma aguda, assim, né? Tanto que no protocolo para o TEP, né? 100 miligramas de Actilise na veia, né? EV. Então, quando você tem um TEP assim na beira do leito, na UTI, você já faz uma dose de 100 miligramas de Actilise. É bastante coisa, né? Então, acho que 20 miligramas está bem tranquilo, tá? Entre 10 e 20, né? Tentar escolher aí conforme a experiência. Não existe uma regra, assim. Mas você viu ali que bonito, né? 20 miligramas. E se você esperar 30 minutos, é melhor ainda. É difícil controlar a ansiedade, né? Eu esperei 20 minutos ali. Abriu super bom, né? Abriu super bem. Excelente. Igor, o manejo pós desses pacientes imediato. Você fez um caso, o paciente com uma trombose extensa, está heparinizado em sala. Qual é a sua conduta pós-procedimento? Reversão da heparina, TCA, mantém heparina em bomba, Clexane. Qual é a sua conduta nas primeiras 24 horas? É importante porque a gente não tem uma conduta padronizada, né, nos serviços também que a gente visitou, e queria saber da experiência do seu grupo e a gente discutir um pouco isso. Tá bom. Se for assim uma trombectomia bem tranquila, uma coisa pequena, com stent, acho que dá para fazer Clexane, né? Agora, um caso igual esse, a gente fez mais de 200 ciclos, né? A chance de evoluir para uma insuficiência renal é muito grande, então complica você usar o Clexane, né? Então o ideal é deixar uma noite na UTI, heparina em bomba, dose de ataque de clopidogrel, toda vez que eu coloco stent eu faço, né? E deixo na UTI. Uma noite, né? Deixa com a sonda vesical. No outro dia de manhã, se tiver tudo bem, função renal normal, tiver urinando, não tiver mais mioglobinúria, aí a gente pensa, ou nesse dia, no dia seguinte ainda, trocar para o Clexane. Mas depende da gravidade, né? Da quantidade que você tem. O que não dá é para não fazer nada, entendeu? Você pode retrombosar tudo. Então, levar na UTI lá meia boca, os caras não fizerem heparina em bomba, não fizer nada, não controlar, você tem risco de fazer. Por isso que eu heparinizo até um pouquinho a mais, sabe? Eu gosto sempre de fazer 1,5 ml, né? Eu sempre faço 1,5 ml. Aí colo um TCA para ver como é que tá. Se tiver baixo, eu repico mais meio aí antes de ir pra UTI, porque tem aquele tempo lá até eles montarem a bomba, transporte. Então tem que estar habituado aí com o seu universo, entendeu? E compressor pneumático de rotina? Isso eu não faço. Usa, não faço, não. Eu gosto de meia elástica, mas compressor nunca. Excelente. Bom, muito bem. Aqui tem umas perguntas para gente deixar os colegas à vontade de fazerem as perguntas. A primeira pergunta aqui. Doutor, desculpa interromper. Antes de abrir a pergunta para o pessoal, só queria reforçar aqui para todo mundo para colocarem o CRM aqui no chat, quem ainda não colocou, porque no final a gente vai sortear a vaga no curso do Science e eu acho que um pessoal ainda não escreveu. Quem não colocou, por favor, escreve aí o CRM no chat, ok? Legal. Boa, Felipe. Boa, Felipe. Bom, o Raul Inácio perguntou aqui, na flebo-TC, faz diferença fazer punção podal bilateral para injeção do contraste? Bom, vou falar da nossa experiência. Eu acredito que nos aparelhos de mais de 128 canais, que é o que a gente tem disponível com cortes finos, usando o protocolo de 4 a 5 ml, mais bolos e o tempo, fazendo 2 cortes, 60 a 90 segundos, a gente consegue pegar a veia bem cheia. Então, a gente não usa de rotina punção, até porque não tem expertise na clínica, onde faz o exame. A gente acaba fazendo a angiotomografia fase arterial e venosa, e tem bons resultados com esse protocolo. Não sei se o Igor usa punção podal para fazer a flebo-TC. Não, assim, tem alguns colegas aqui que fazem, né, até protocolo e tal, mas assim, acabo não fazendo muito, não. Tem um protocolo de angiorressonância, né, com injeção podal, angiorressonância dinâmica, é bem legal, assim. Mas acho que, na verdade, o que importa mesmo para mim é o IVUS, entendeu? Então, isso tudo é para levantar a suspeita e tal, mas a confirmação que eu tenho mesmo, que eu confio, é no IVUS, lá na hora. Flebografia com IVUS.
Excelente. E a próxima pergunta é exatamente do Aivos. O Ilon Soares perguntou aqui: Tiago, pelo que você falou, se eu não dispuser de Aivos, a probabilidade de liberar o stent no lugar errado é quanto? Pelo que você expôs, se eu não dispuser do Aivos, não deveria implantar o stent. Excelente pergunta, Willon. Bom, o video trial comparou os pacientes, mais 100 pacientes, com a flebografia multiplanar. Muitas das vezes a gente faz a flebografia em uma projeção, foi comparada a flebografia multiplanar com Aivos. A veia tem uma complacência muito grande, a gente não consegue preencher todo o lumen da veia com contraste. Mesmo que façamos várias incidências, a gente não vai ter uma visão tridimensional da veia. Então, em 2/3 dos pacientes, a área de localização do stent proximal distal não era compatível com Aivos. E mais de 50% das vezes, o Aivos mostrou lesões que a flebografia não evidenciou. Então, hoje, de rotina, no nosso serviço, a gente procura usar o Aivos. Não é que você não deva implementar o stent, mas a sua patência a longo prazo, se você coloca o stent em uma área com fibrose, com trombo residual, vai diminuir. Então, acredito que hoje, quem faz intervenção venosa endovascular, deva usar o Aivos no intraoperatório, porque isso já tem um estudo, saiu agora em 2020, mostrando que isso muda, o Aivos intraoperatório muda a patência desses stents. Não sei. E no vídeo trial mudou a conduta, né? Eles anotaram o que eles iriam fazer, depois o Aivos eles mudaram, mais de 50% dos casos eles mudaram diâmetro e tamanho de stent. Exatamente. Então, uma frase do Luiz Leão, né? Se você não usar o Aivos, você não sabe exatamente o que está fazendo, e pior, você não sabe quão bem você fez, porque você entra com o Aivos para checar se você fez bem feito, entendeu? Exatamente. Você viu ali, né, que a gente fez o Aivos, colocou o stent e voltou com o Aivos para olhar. Aí balonou, fez mais um Georgette e voltou com o Aivos de novo para ver se estava tudo bem, entendeu? Então, o Aivos é excepcional para você saber o quão bem você tratou aquele caso. E querer dizer, e falar para os colegas que a curva de aprendizado do Aivos é uma curva rápida. É ridículo. Mas você consegue ver exatamente se aquela veia, principalmente o Igor mostrou muito bem ali a imagem, a profunda saindo com inflow excelente, tem trombo na profunda. E às vezes para marcar a posição, porque muitas das vezes o paciente tem doença da femoral comum. E os estudos já mostraram que a gente deve, no caso, estender esses stents abaixo do ligamento inguinal até a próxima profunda se esse paciente tiver muita doença da femoral comum. No início, a gente ficava com medo e deixava a doença na femoral comum, porque o inflow ficava todo comprometido e trombosava os stents. Né? Então, hoje a gente acaba utilizando o Aivos para marcar também o ósseo da femoral profunda, geralmente está no trocante menor, mas a gente usa o Aivos. Tem mais perguntas aqui, Igor, para a gente trocar uma ideia. O Henrique Carvalho, Aivos de rotina, que utiliza só do procedimento. A Aivos é de rotina, a gente sempre faz com Aivos. Aqui em São Paulo a gente tem o Aivos todos os pais, praticamente. E o Actilise a gente tenta fazer só no procedimento, que diminui muito a chance de sangramento. Só que às vezes você tem que deixar de resgate, entendeu? Quando você não consegue limpar tudo. É igual o Thiago falou, você tem que ter inflow e outflow. O outflow, ele depende de posicionamento do stent. Então, o oblíquos ajuda a gente a pôr numa posição boa para você ter outflow. Se você colocar de forma adequada e ele cair para baixo, você vai ter problema de outflow. Se tiver trombo na cava, você vai ter problema de outflow. Né? Então, esse daí é um. Inflow quer dizer o sangue entrar dentro do stent. Precisa ter uma quantidade de sangue suficiente para entrar dentro desse stent, ter um fluxo contínuo para não trombosar todo o stent. E nas TVPs, esse inflow depende muito mais da profunda do que da femoral superficial. Então é muito mais importante a profunda do que a femoral superficial, que é a profunda que vai garantir um fluxo decente ali. Então, entre a profunda e o seu stent, precisa ter uma veia boa. Se tiver uma veia femoral comum, toda doente, craquelenta, com sequela pós-trombótica, entre o stent e a sua melhor profunda, ele vai entupir às vezes no dia seguinte. Você tem que trazer o seu stent até na boquinha da sua melhor profunda. Excelente, Igor. Aqui, em relação ao pós-operatório, eu vou comentar o que a gente faz. É uma área cinzenta ainda, não há estudo randomizado, não há nenhum trial comparando esses pacientes. Eu tive a oportunidade de estar lá com o Michael Lichtenberg em Asberg, que é um centro alemão, que ele faz muito e publica muito essa questão venosa. E ele usa exatamente heparina nas primeiras 48 horas e depois a apixabana. Eu acabo usando também heparina no pós,
como o Igor utiliza, é um caso muito difícil, é heparina em bomba, um caso mais tranquilo é a heparina de baixo peso molecular. No pós, esses stents eles endotelizam com 180 dias, ou seja, a chance de trombose desses stents é maior nas primeiras 6 semanas. Depois que esse stent está endotelizado, diminui essa chance. Então, eu deixo esses pacientes anticoagulados pelo menos 6 meses a 1 ano, dependendo do inflow, dependendo do grau de síndrome pós-trombótica. E depois eu deixo esses pacientes, depois de 1 ano, se eles têm baixo risco hemorrágico, com aspirina. Eu, particularmente, não uso DOAC, esses novos anticoagulantes, associado a antiagregantes. E aí, queria saber do Igor a rotina dele aí. Então, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente aí, Thiago. Poucas coisas a gente pensa diferente, né? Então, assim, o que eu imagino? Uma pessoa, um paciente que teve uma trombose, né? Mesmo que tenha um evento, mas uma trombose ilíaco-femoral, e aí eu vou lá e coloco um stent, eu considero esse paciente um trombolítico, um trombofílico. Um trombofílico funcional, pelo menos. Na minha opinião, não precisa nem colher exame. O fato da pessoa ter uma trombose tão extensa dessa e tão grave, e eu ter colocado um stent para resolver isso daí, eu já acho muito arriscado tirar o anticoagulação, sabe? Então, na grande maioria dos casos nossos aqui, a gente mantém a anticoagulação perene. Quando é May-Turner, quando é só compressão, aí eu faço igualzinho você falou, entendeu? Eu deixo a S-clopidogrel, depois eu deixo só a S durante a vida. Quando teve um histórico de trombose, obviamente a gente tem que avaliar o risco de sangramento, né? Mas eu acabo deixando com um anticoagulante, ou Marevan, ou Doax, pro perene. Né? Eu gosto de eu não gosto de colocar os 3 juntos, né? Já vi gente colocar anticoagulação, clopidogrel e AS. Acho over, né? Perigosíssimo, né? O melhor é você deixar o clopidogrel e a anticoagulação por 3 meses, ou sem clopidogrel, só anticoagulação, no mínimo 3 meses, né? Aí estender, né, de 6, 1 ano ou perene, aí é muito controverso, né? A gente não tem dado na literatura, é mais um racional de cada um, né? Excelente, Igor. Aqui o André Feres pergunta o tempo do filtro. Eu costumo, entre 1 a 3 meses também, é o tempo de retirado. Você já comentou que em 3 meses você retira o filtro. E o Ilon perguntou novamente aqui sobre o clopidogrel. A gente já comentou sobre essa questão do clopidogrel também. Eu queria dizer que, não sei a tua experiência, o stent, principalmente oblíquos, é um stent híbrido, que você comentou muito bem, tem células fechadas no ponto de compressão. A gente tem stents venosos dedicados que não tem uma força radial suficiente, e esses pacientes, com o tempo, acabam tendo trombose por reoclusão. Tá? Então, esse stent é um stent que tem maior força radial. Um estudo de 2018 mostrou isso em laboratório por um grupo independente de engenheiros, que é o que tem maior crush resistance, que é aquela resistência à força externa do stent, pela a célula fechada, e ele tem uma conexão de célula aberta. Isso faz com que a transição da ilíaca comum para a externa, quando o paciente sente, ele tem essa flexibilidade. Nós já tivemos casos também com o paciente homem, uma síndrome pós-trombótica, um all stent, ele acabou sendo colapsado com o tempo por conta dessa transição da ilíaca comum para a ilíaca externa. Então, realmente, é um stent no mercado que eu acredito que tem a maior característica em termos de força radial e resistência associada à flexibilidade. Muito bom, concordo plenamente. Se a gente quiser falar, né, os melhores stents que a gente tem disponível é os sinus oblíquos e o Venovo, né? São os 2 que têm força, tamanho e resistência boa. O Ciox é um bom stent, mas eu considero ele muito duro às vezes, o paciente tem muita dor e tal. Nessas áreas de tortuosidade, ele faz um pouquinho menos a curva. O Vena, eu acho ele muito fraco, né? É muito fraquinho, você aperta ele com a mão assim. Então, já vi alguns casos de fratura, né, de recidiva. E o All Stent é o mais estudado, né? Muita gente considera o melhor de todos, né? Mas é um stent que é off-label total, não foi desenhado para isso, é de uso extravascular. Dá para fazer, só que eu prefiro usar stent dedicado, né? O que você acha, Thiago? Não, com certeza. A gente hoje, até por conta dos estudos, a gente envia justificativa para os auditores para que possam liberar os stents dedicados, porque o resultado é totalmente diferente. Nós estamos aqui quase 100 colegas, então eu queria discutir um outro assunto com você, porque muita gente... O que tem de medicina baseada em evidências em tudo isso que nós estamos falando? Queria que a gente falasse um pouquinho do ATTRACT Trial,
que foi um trial que randomizou mais de 600 pacientes e colocou no grupo os pacientes que usaram anticoagulação com tromboses iliofemorais e femoropopríticas e outro grupo, mais de 300 pacientes, que fizeram tratamento intervencionista através de catéter, metade deles, e outra metade, o Trellis ou o Angiojete. Esse estudo mostrou que, ao final de 2 anos, não tiveram diferença estatisticamente significativa em termos de síndrome pós-trombótica. Mas não é o que a gente vê na prática, e tem alguns vieses desse estudo. Mudou a tua conduta de abordagem desses pacientes depois dos resultados do ATTRACT Trial, ou você mantém como você fez perfeito o caso? Não, não mudou não, porque eu achei um estudo muito mal feito em termos de seleção de centros para tratar. Quando você vai olhar lá, eles usaram stent, se eu não me engano, 30%, 40% dos casos apenas. Sendo que, na nossa opinião, tem que usar em praticamente 100%. E tinham stents lá arteriais, entendeu? Com a plataforma 6F, de 12 milímetros, de 8 milímetros. Tinha até um caso de Viaban. Então, assim, não tem sentido você analisar esse trabalho de uma forma tão... Mesmo assim, quando você vê os scores lá de qualidade de vida, no quem teve ilíaco femoral, teve um benefício, né? Em termos de resultado, assim. Então, para mim, na prática, isso aí já foi bastante discutido no SAIS com o Dr. Kumerota, com o Nicos. É um estudo assim que não nos ajudou. Infelizmente, a seleção de centros foi inadequada, porque tem muita gente que opera muito bem arterial, com toda a qualidade, sabe tudo, mas não dá para você usar os mesmos princípios do território arterial para o território venoso. Se você aplicar os mesmos princípios, você não vai ter os mesmos resultados, entendeu? Porque é um pouco diferente o pensamento. Excelente. Então, concordo com você. Quais, no meu ponto de vista, as conclusões do ATTRACT Trial? Que não se deve tratar segmento femoropoplítico, fazer trombectomia ou trombólise por catéter, não há benefício. Que devemos usar o IVUS, porque provavelmente esses resultados também, porque não usaram IVUS em menos de 20% dos casos. As taxas de estenteamento baixa, a gente sabe que a veia tem um recoil, uma retração elástica muito grande, então a veia com doença é igual ao stent, porque ela precisa, a angioplastia, quantas vezes a gente faz a angioplastia venosa e a flebografia, parece que você não fez nada. Por quê? Você precisa de scaffold, você precisa de força radial. Então, concordo com você. A Emília está perguntando aqui, eu queria agradecer a Emília sempre participando. Na síndrome pós-trombótica com lesões de femoral comum, o Igor faz endovenectomia. E a minha experiência, nossa experiência do grupo. A gente procura sempre Emília, se esse paciente tem uma femoral profunda boa, a gente implanta o stent na femoral comum. A gente não usa endovenectomia com fístula. A gente acredita que se o paciente tem uma área de ancoramento de stent ou algum caso discutido com o doente, se não tem uma expectativa de vida muito grande, tem muito sintoma, pode-se botar o stent, até alguns trabalhos mostram o stent direto na profunda, com o inflow da profunda, que o Igor muito bem disse que é a veia mais importante. Então, nós procuramos tratar a femoral comum, endovascular, colocando stent, e, em alguns casos, sempre analisando a profunda. Agora, se esse paciente tem doença da femoral profunda, femoral comum, e o inflow está fechado, esse paciente é o tipo 4 lá do grupo de Maastricht. Nesses casos, a gente tem que avaliar se esse paciente vai ter benefício mesmo ou se é melhor manter o tratamento clínico. Essa é a minha opinião. Se ele não tem inflow nenhum, esse paciente a gente vai submeter a um procedimento sem inflow que vai trombosar os stents. Não sei o que o Igor acha sobre isso. Eu tenho um paciente que eu estou acompanhando, ele é jovem, né? E colocaram um wall stent nele, já fizeram 3 procedimentos nele. E vem um wall stent nele até uns 8 centímetros, assim, para baixo da profunda, na femoral superficial, sabe? E colocaram um wall stent pequeno. Tem a luz, tem mais ou menos uns 8 milímetros, 7 milímetros, né, na ilíaca inteira. Então, assim, ele está compensado, está tudo ocluído, né? Mas ele está compensado, ele pedala, ele tem a perna mais inchada, ele tem varizes, ele tem refluxo na crosta da safena, ele tem veias abdominais, mas ele não tem ferida, não tem dor, está vivendo a vida normal. Aí você vê, né, uma situação igual a essa, o que nós podemos fazer com esse cara? Como é que nós vamos implantar esse stent, refazer? Se ele piorar no futuro, talvez seja uma oportunidade de fazer o palma, né? Transpor a veia safena dele, né, de um lado para o outro, para você poder escoar por contralateral. Então, por isso tem que tomar bastante cuidado quando for tratar esses pacientes, né? Buscar o tratamento
garantindo que você tem alguma condição de fazer o inflow. Então não adianta nada você ficar puxando stent para femoral superficial e atravessando toda a emergência da veia profunda, sendo que a femoral superficial no síndrome pós-trombótica ela é muito ruim, né? Então acho que esse é o grande cuidado que tem que ter. A grande decisão de fazer endovenectomia ou fazer com stent está relacionado a isso, a garantir o inflow, entendeu? E o IVUS te ajuda nisso até na hora, porque às vezes você tá com o IVUS, você tem uma síndrome pós-trombótica na femoral comum e você tem um septo. E aí você injeta o contraste e enche pela profunda. Só que entre o seu guia e a profunda, o septo está ali. Quando você coloca o stent, o seu stent funciona como uma válvula, empurra o septo e fecha a veia profunda, entendeu? Então até nisso o IVUS vai te ajudar a você saber se você está no caminho certo. Já teve situações da gente recolher o guia, passar pelo outro lado, e aí checar no IVUS, e daí o stent empurra para a parede contralateral profunda, e aí o fluxo da profunda entra no stent, entendeu? Então acho que esse é seria já uma faixa roxa aí para quem está tratando endovenoso, né? Entender bem como funciona essa parte na região inguinal para não trazer problema para o paciente. Excelente, Igor. Eu acho que o recado é esse, é não ultrapassar quem não tem IVUS, eu recomendo que todos façam, mas geralmente a profunda sai ao nível do trocânter menor. É um marco anatômico. E não ostentar para baixo. Se esse paciente nos exames pré-operatórios no ecodoppler e na angiotomografia angiorressonância mostra que não tem flow na profunda e na femoral superficial, é o que nós estamos dizendo. Não vale a pena estender para a femoral superficial, que o paciente vai ocluir os stents de forma precoce, porque o maior fator prognóstico de trombose aguda do stent é a falha no inflow. Ou seja, é pouco fluxo vindo da perna para os stents, porque é um sistema de baixa pressão. Muito bom. E aprendemos isso na prática, né, Thiago? É. Porque quando a gente fez a residência 10 anos atrás, a gente não tinha esses conceitos, né? Não existia. Nem sabia nada disso, né? Então, eu já tive pacientes que com receio do aprendizado arterial, de não estentar abaixo do ligamento inguinal, e deixei doença, eu não usava IVUS, e alguns casos na nossa curva, inicialmente, trombosava os stents. E a gente não entendia por quê, porque a gente, como uma visão biplanar, a gente injetava o contraste, o fluxo estava bom, porque às vezes a profunda era boa, mas não era o suficiente porque tinha muita doença residual na femoral comum. E a partir do momento que a gente perdeu um pouco o receio, a partir dos nossos trabalhos, no caso de necessidade, através do IVUS, de estentar a femoral comum, esses resultados começaram a melhorar e uma perviedade a longo prazo começou a se mostrar aí melhor. Muito bom. Ó, estamos com 1h05, a gente vai ter que terminar, então é a última chance de quem quiser concorrer a uma vaga no curso Science Endovenoso, patrocínio da OptiMed. Coloca o seu CRM aqui, mensagem para todos, tá? Que o rapaz já vai fazer o sorteio, tá bom? Aí, Tiagão, vamos encerrar aqui a nossa parte, aí o Felipe vem para fazer o sorteio e depois a gente responde as perguntas aí para quem quiser, pode mandar no WhatsApp, mandar no grupo do Science, né? Depois a gente vai mandar por e-mail um link para entrar no grupo VIP, aí, que é nosso grupo comunidade, que a gente discute alguns casos, e aí vocês podem tirar dúvida lá comigo também, com o Thiago, tá bom? Ótimo, Igor. Obrigado, viu, Thiago? Parabéns. Muito bom. Eu que agradeço aí. Incrível. Agradeço. Vamos lá, Felipe?